Olá, na nossa aula de hoje eu vou ensinar a construir essa bolsa. Coloquei zíper. Inclusive eu falei que eu não ia colocar forro, mas eu acabei colocando. É só costurei, né, o forro aqui nas duas laterais embaixo e coloquei com agulha, fui costurando aqui, ó. Eu sou péssima em esse tipo de costura, tá, gente? Usei linha raiz artesanato toque de seda, Tex 288, agulha número 2 milímetros. Medidas, não falei medidas, né? Eu vou passar a medida, a gente já dá início aí à nossa aula. 28 e a largura 30. Então, vamos lá ao nosso passo a passo. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho para você receber novidades toda semana. Vamos iniciar a nossa bolsa. Eu estou trabalhando com uma agulha de número 3,5. Eu quero o fundo dessa bolsa mais estruturado, então eu vou usar a técnica dos 3 fios. Como que é a técnica dos 3 fios? Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Vai pegar um novo fio, colocar aqui, então você fica com 3 fios. Junta, aqui, ó, junta. Vou prender agora a linha na agulha e vou dar início ao meu trabalho. Eu vou trabalhar, vou contar aqui com você, ó, 1, 2, porém, sempre que você perceber que a tua linha vai acabar, você vai ter que puxar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 correntes já é o suficiente. Em centímetros. Tenho 5 centímetros. Vou trabalhar só mais uma pra virar, volto nessa aqui, ó, e vou trabalhar ponto baixo, só ponto baixo, tá? O que tá de diferente aqui é que eu estou trabalhando com 3 fios pro fundo ficar mais estruturado. E vou seguir aqui, ó, somente com ponto baixo. Ó, não deixa seu fio acabar, é só você ir puxando. Uma correntinha no mesmo ponto e vai lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, você vai ter 8 pontos em todas as suas carreiras. Vira, corrente, começa tudo novamente. Aqui você vai ter 8 pontos. Eu vou seguir com essa mesma repetição até uns 20 centímetros, aproximadamente. Então, eu volto e já falo quantos centímetros eu trabalhei. Bom, vamos lá. Eu trabalhei em centímetros, deixa eu contar aqui quantas carreiras eu trabalhei, que vocês sempre me perguntam, né? E depois eu não lembro de jeito nenhum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 carreiras. Aqui deu 26 centímetros e meio. Pode fazer maior, pode fazer menor, porque provavelmente tem ajuste aí na frente. Sem problema nenhum. Ó, aqui, ó. Eu vou trabalhar aqui a minha correntinha, porque eu não vou mais puxar minha linha. Porque eu não vou mais trabalhar com fio duplo. Porém, eu vou trocar minha agulha. Vamos lá, trocar a agulha. Eu vou agora usar uma agulha número 2 milímetros. Agora, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Essa é aquela linha que tava ali, eu vou só passar ela por dentro, ó.
Pronto. Agora, eu trabalho 2 pontos baixos, deixa eu passar de novo ela aqui por dentro, só pra poder esconder ela. Pra cada pontinho aqui da minha base. Ó, 1 e 2, 1 e 2. Como eu estou trabalhando com uma linha só, então, não tem como trabalhar um ponto só. Ó, aqui, ó, 1 e 2. Cheguei aqui nesse canto, eu trabalhei 2, só que daí agora eu venho aqui no meu ponto da frente e trabalho 2 pontos baixos. No seguinte, onde tem essas laçadinhas aqui, ó, deixa eu aproximar bem. Eu trabalho um ponto baixo. No seguinte, 2. No seguinte, 1. No seguinte, 2. Então, ou seja, eu vou trabalhar 2, 1, 2, 1, 2, 1 por toda a volta. Sempre 2 aqui no canto, aqui, ó, sempre 2, igual eu fiz aqui. E aqui você vai seguir com esse mesmo padrão. Sempre 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1. Encontro com você no final da carreira. Pronto, olha, eu já dei toda a volta, cheguei aqui aonde eu iniciei. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Uma corrente, aqui dentro eu trabalho um ponto baixo e duas correntes. Aqui equivale a um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho na minha base. Eu venho aqui nesse meu seguinte e trabalho um ponto alto. Seguinte, um ponto alto. E vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Inclusive nos cantos, tá? Tem aumento não, você só vai circular. Pronto, ó. Então, você vai perceber que ele emborcou aqui, ó. É assim mesmo. Finaliza lá na correntinha número 2. Com ponto baixíssimo. Um ponto baixo. Duas correntes. Aqui, ó, em cima do meu ponto alto, que tá aqui na frente, vou trabalhar um ponto alto e vou seguir por mais uma carreira com ponto alto sobre ponto alto. Não tem aumento também, tá? A nossa peça agora eu vou seguir reto sem aumento. Volto com você no final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó, pra não ficar nenhuma dúvida, essa é minha corrente inicial da carreira anterior. Então, esta corrente, ela corresponde a essa aqui, ó. Então, eu trabalho nesse ponto alto que tá aqui, ó. Vou aproximar bem. Tá bom? Então, aqui não trabalha, porque aqui pertence, é tudo uma coisa só. Procura lá a sua correntinha número 2, finaliza. Então, ficou desse jeito, bem emborcadinho, ó. Um ponto baixo, duas correntes e mais uma de passagem. Vou pular um ponto da minha base, seguinte, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar com essa repetição por toda volta. Corrente, pula um, ponto alto. Corrente, pula um, ponto alto. Encontro com você no final da carreira. Pronto, olha. Eu já dei toda a volta. Então, ele emborcou bem. Eu preciso de espaços, números pares. Eu tenho ímpar, então, eu vou ter que fazer um ajuste para ficar com o número par. Tenho 71, então, melhor ficar com 72. Uma corrente, eu vou trabalhar aqui, ó. Não, eu vou pular, eu vou trabalhar aqui, ó.
uma corrente, finaliza lá na correntinha número 2, com o baixíssimo, um ponto baixo aqui dentro, duas correntes. Aqui dentro, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Trabalhar um ponto pipoca. 2, 3 e 4. O ponto pipoca você vai trabalhar da forma que você já está acostumada. Algumas pessoas trabalham desse jeito. Eu trabalho dessa forma. Então, trabalhe aí da forma que você já sabe. Venho aqui dentro, ó, nem vou trabalhar aqui em cima. Vou aqui dentro que fica mais rápido. A linha tem que ficar aqui por cima. E finalizei meu ponto pipoca. Aqui dentro, ó, bem aqui dentro, trabalho um ponto alto. Então, fica sempre um ponto alto desse lado e um ponto alto desse lado. Uma corrente em cima do meu ponto alto seguinte, um ponto alto. Aqui dentro, ponto pipoca. 1, 2, 3, 4. Vira. E um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente. Aqui em cima, um ponto alto. Aqui dentro, o ponto pipoca. Fazer só mais esse, tá? 4 pontos altos, 2, 3, 4. Volta aqui dentro, um ponto alto. Uma corrente, pula o espaço, começa tudo novamente. Eu vou seguir com essa repetição por toda a volta. Pronto, olha. Eu já dei toda a volta. Finalizei na correntinha número 2, com ponto baixíssimo. Pulei esse espaço, né? Trabalhei um ponto baixo aqui dentro. Duas correntes que equivalem a um ponto alto, mais uma de passagem. Vem aqui dentro e trabalha um ponto alto. Eu vou repetir a carreira anterior. Aqui dentro, 4 pontos altos. 2, 3, 4. E o pontinho pipoca. No mesmo ponto, espaço, um ponto alto. Uma corrente, venho aqui em cima, ó. Ó, vamos lá, para não ficar dúvida, né? O meu ponto pipoca vai ser sempre aqui no meio, ó, nesse espaço que sobrou. E sempre uma corrente. E aí, aqui, ó, um ponto alto. Se tiver muito ruim para colocar o teu ponto alto aqui, você pode colocar ele aqui do lado, que não vai alterar tanto. Até eu vou colocar. Ó, não tem corrente de separação. E trabalho meu ponto pipoca. 1, 2, fazer mais um pouquinho, tá? 3 e 4. Viro, finalizo meu ponto pipoca. No mesmo pontinho, um ponto alto. Uma corrente. E venho aqui dentro, ó. Vou trabalhar do lado, tá? Porque senão aqui fica bem ruim pra colocar agulha, ó. E vou repetir. Não tem corrente. Porque não tem corrente, porque eu estou repetindo isso aqui, ó. A corrente é só pra passar pra cá. Vamos lá, fazer mais um aqui. 1, 2, 3, 4. Viro, completo meu ponto. Um ponto alto aqui dentro. Uma corrente e vou lá do lado do ponto pipoca. Aí, eu venho aqui, não tem corrente, lembrando que não tem corrente entre esse ponto e o ponto pipoca e o outro, ele é 0 corrente, tá? Corrente é, como eu acabei de dizer, é só para passar pro ponto seguinte. Vou fazer mais esse aqui, ó. 3, 4. Ponto pipoca. Um ponto no mesmo pontinho, agora sim eu faço uma corrente para passar lá
para o outro lado. Então, ele fica assim. Encontro com você no final da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, já trabalhei um ponto pipoca aqui dentro. Não vou trabalhar ponto alto, porque eu vou considerar essa corrente como meu ponto alto. Finaliza na correntinha número 2, com baixíssimo. Trabalha lá o teu ponto baixo. 2 correntes. Opa! Mais uma corrente de passagem e um ponto alto aqui em cima, ó. Agora, eu vou repetir essa carreira aqui, ó. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto da base. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto da base. Uma corrente, um ponto alto em cima do ponto alto da base. Ou seja, eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição, sempre com uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto. Fica bem em cima do ponto alto mesmo, tá? Aqui, ó, tem ponto alto, ponto alto, ponto alto. Deixa eu fazer mais um pouquinho aqui com você. Vou dar toda a volta com essa mesma repetição. Pronto, olha. Já dei toda a volta. Ponto alto aqui em cima desse ponto alto, corrente, finaliza na correntinha número 2, com ponto baixíssimo. Vamos começar agora tudo novamente. Um ponto baixo, nesse mesmo espaço, 2 correntes, aqui dentro um ponto alto, aqui em cima um ponto alto. Eu vou repetir esta carreira, eu até vou pedir para você voltar ao vídeo. Eu vou repetir essas 2 carreiras de pontos altos, essas 2. Vou repetir essa carreirinha aqui de ponto alto, corrente, sempre pulando um pontinho da base. Vou repetir essas 2, vou repetir essa, e vou ficar repetindo até dar uns 30 centímetros aproximadamente. Então, vamos lá somente repetir. Aqui dentro, ó, um ponto alto. Aqui em cima, um ponto alto. Finaliza sempre na correntinha número 2, trabalha um pontinho baixo aqui dentro e continua. Já volto. Bom, vamos lá. Eu trabalhei aqui, ó, um total, deixa eu colocar minha mão aqui dentro. Um motivo, 2 motivos, 3 motivos, e o outro inteiro, parei nesta carreira aqui, ó. Em centímetros, vamos lá passando em centímetros. Eu tenho 27 centímetros. Pode fazer maior, pode fazer menor, mas eu acho que esse tamanho aqui é um tamanho bem bacana. Agora, eu vou trabalhar algumas carreiras com ponto baixo. Então, vamos lá. Ó, ponto baixo. Um ponto baixo para cada espaço que eu tenho na base. E um ponto baixo para cada ponto da base. Eu vou dar toda a volta. Chegando aqui, eu não vou parar. Eu não vou fazer início e fim. Eu vou seguir. Só vou continuar circulando sem finalizar e iniciar, tá bom? Trabalho várias carreiras, já volto. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Ó, meu início foi bem aqui. Não coloquei marcador, porque eu já sabia, tá vendo? Tem 3 correntes aqui, tem 2 correntinhas aqui, ó. Na verdade, 3, né? Aí, eu venho aqui no meu pontinho seguinte e trabalho um ponto baixíssimo. E eu vou trabalhar agora o acabamento. O acabamento, eu vou trabalhar o pontinho caranguejo. Deixa só eu tirar aqui a linha de baixo. Pronto, pronto, pronto. O ponto caranguejo, eu vou caminhar pra trás, aqui, ó. Busco a minha linha. Busco a linha e passo. Aí, vai lá atrás. Busco meu fio e passo. Vai lá atrás, busco meu fio,
Passa tudo. Vou trabalhar assim por toda a volta, ó. Pronto, olha, eu já dei toda a volta, trabalhei meu último pontinho, vou puxar aqui, já cortei a minha linha. Agora, eu vou passar a minha agulha, preciso de uma agulha menor, só pra passar aqui, ó. Aqui. Vou trazer esse fio, ó, olha lá, tá vendo? Escondi ele aqui. Agora, eu vou passar numa agulha de tapeçaria. Aqui, uma agulha de tapeçaria. E vou caminhar com essa linha, caminha, caminha, caminha e arremata. Pronto, ali eu caminhei, agora é só arrematar. Aqui. Pronto. Agora, vamos continuar com a nossa bolsa. Olha que fofura, gente, que acabamento mais lindo. Acessório. Vou iniciar com o anel mágico. Corrente. Aqui dentro, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecha. Na tua primeira laçadinha, trabalha 2 pontos baixos. Vou colocar um marcador aqui, peraí. E 2. Já caminha por cima desse fio, que assim você já arremata. E 2. E siga trabalhando 2 pontos baixos para cada ponto da tua base. Então, nesta carreira, você vai ter 12, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos baixos. Cheguei aqui onde tá o meu marcador. Tira. Coloca somente um. E agora, no seguinte, você trabalha 2. 1 e 2. No seguinte, um sozinho. No seguinte, 2. No seguinte, um sozinho. No seguinte, 2. Um sozinho. 2. Um sozinho. 2. Um sozinho e 2. Pronto. Tira. Aqui, ó. Um sozinho. E no seguinte, um sozinho. No seguinte, 2. Agora, eu vou trabalhar 2 sozinhos e 2 juntos. 2 sozinhos e 2 juntos. 2 sozinhos e 2 juntos. Eu vou seguir com essa repetição. Vou trabalhar aqui aproximadamente uns 10 centímetros. Carreira seguinte vai ser 3 sozinhos e 2 juntos. Seguinte, 4 sozinhos e 2 juntos. Bom, vamos lá. Eu trabalhei 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras trabalhando com aumento. Eu fiquei na última carreira com 6 pontos sozinhos e um aumento em cada lateral. E a última carreira eu não trabalhei aumento, trabalhei somente ponto, última não, penúltima. Ponto baixo sobre ponto baixo. E a última carreira eu trabalhei o pontinho caranguejo, que é esse mesmo ponto aqui, ó. Já arrematei. Então, vamos para o próximo. Bom, vamos lá ao acessório. Vou te mostrar aqui como que eu fiz. Eu vou usar um
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 voltas. Aqui, tanto faz, 7 centímetros, 10 centímetros. Aqui é um tamanho padrão de telefone. Corta. Corta mais um pedaço. Passa aqui dentro. E dá 2 nozinhos. Pode passar mais voltas. Agora, eu vou pegar mais um pedacinho de linha. Arruma aqui, ó. Ponta pra cima. Aqui é um tassel normal, tá? Ponta pra cima. Eu vou dar 5 voltinhas. 2, 3, 4 e 5. Deixa bem apertada essas voltas. Passa aqui dentro dessa linha. Puxa de cima. Corta. E arremata aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou usar... Você pode usar o que você tiver aí na sua casa, tá? Eu tenho essas pérolas aqui. Olha, aqui as minhas não... O ideal seria passar os 2 fios, porém o meu não passa. Então, eu vou ter que passar um só. Então, o que que eu vou fazer? Eu corto um, arremato. E passo o que eu consigo passar aqui, ó. Passa aqui dentro. Vou usar essa outra que é o que eu tenho. Usa o que você tem, tá? E novamente aqui. Pronto. Vai lá. Eu coloquei 3, ó. Eu coloquei 3, não. Eu vou colocar 3. 1, 2, 3, 4. Aqui. Passa aqui dentro. Ó, passa. Vou repetir novamente. Dou uma laçadinha. Levo lá pra trás. Novamente. E arremata. Agora é só cortar. Acertar essas pontas. Puxa tudo aqui pra baixo. E o nosso acessório está desse jeito. Agora, eu vou usar uma agulha 1,75. Aqui, 1,75. Vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes. Volto aqui na número 3, contando de baixo para cima na número 3, pula uma correntinha. Trabalho 1, 2 e 3. Vira, repita 3. 1, deixa eu levantar aqui que tá batendo. 2 e 3. Vira, repita 3. Eu vou trabalhar assim por uns 7 centímetros aproximadamente. Trabalhei 12 carreiras, deu 5 centímetros. Coloquei essa meia lua aqui, ó, é metade de uma argola, né? Uma corrente, corta a tua linha. Deixa um pedaço de fio, tá? Agora é só dobrar dessa forma
E vou costurar aqui em cima, ó. Se localiza bem aqui no meio. Vou passar numa agulha de tapeçaria e vou costurar. Ó, agulha de tapeçaria. Quando eu passar a minha linha por aqui, eu já vou costurar aqui também, ó. Passo lá atrás e costura junto essa parte, esta e esta. Vou costurar a minha aqui e já volto. Bom, agora, eu peguei uma etiqueta, porque eu tenho esse tipo aqui de etiqueta. Se você não tem, você vai construir outro desse e vai dobrar o meio e costurar aqui em cima, ó. Inclusive, essa etiqueta, acho que eu vou até cortar um pedacinho pra ela não dobrar. Ai, gente, etiqueta, P Mundo Laser, lá no Instagram, tá? Chama lá que eles fazem a sua etiqueta personalizada. Bom, costurei aqui, ó. Passei só uma laçadinha. Por enquanto, a nossa peça está desse jeito. Bom, agora só falta a alça. Eu vou fazer a alça com a própria linha. Você pode usar qualquer tipo de alça aqui, ó. Uma agulha 2, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Volta e trabalha opa, 2, 3, 4 e 5. Vira. Sempre 5 pontos baixos, tá? No mesmo pontinho. 1, 2, e aqui continua batendo na minha agulha. 3, 4 e 5. Vira. Eu vou trabalhar assim por muitas carreiras. Aproximadamente 1 metro. 1,20 m, 1 metro, mais ou menos. E eu já volto. Pronto, olha, eu trabalhei 1,10 m, porém, antes de medir, eu puxei, fiz assim, ó. Pra quê? Pra que esse ponto chegue no lugar, senão você começa a usar essa alça, ela vai ficar gigante. Então, puxa antes de medir, pra travar aqui o ponto, ó. A minha já puxei bastante. Então, aqui eu tenho 1,10 m. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo por toda a volta. Ó, para cada espaço que eu tenho na minha base... Opa, não tava pegando aqui, ó. Eu trabalho um ponto baixo. Eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição. Nos cantos, pode trabalhar 3, tá? 3, 3, no caso, canto de lá. Bom, agora, você vai dobrar a tua peça ao meio dessa forma aqui, ó. Eu já costurei aqui um lado, agora eu vou costurar o outro. Trabalhei por toda a volta com o ponto baixo, não arrematei ainda, porque tá aqui. E você vai colocar aqui na lateral, ó, da tua peça. Bem onde você perceber que tá bem do lado. Aqui do lado. E com uma agulha de tapeçaria, você vem costurando. Eu vou costurar aqui toda a minha alça, só que eu preciso dar um nozinho aqui antes. Pronto. Eu vou costurar e já volto com ela costuradinha. Olha, como eu pretendo colocar zíper nessa peça, eu testei aqui, ó, tá dando certo. Eu só prendi a linha na agulha. O zíper, ele tá até maior que a minha peça. E eu estou trabalhando assim, ó. Deixa eu falar aqui o número da agulha, 1,25, para poder entrar no zíper. Busca, puxa, pode puxar bastante, para não ficar amontoar o ponto. Passa tudo de uma vez só.
puxa, passa tudo. Puxa, só isso, tá? Chegando ali no cantinho, eu volto. Ó, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Quando você colocar a tua agulha aqui no zíper, tenta levar até aqui, ó, pra poder abrir bem o espaço. Olha lá, que bonitinho que tá ficando. E depois é só costurar na bolsa. Cheguei aqui no finalzinho do meu zíper, trabalhei 2 correntes no mesmo pontinho da minha base. Eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, eu preciso passar lá o outro lado. Um ponto baixíssimo. 2 correntes. Venho aqui, ó, pra esse lado, bem na mesma direção. Busco. Olha só. Levanto a minha linha, corrente, e aqui eu começo tudo novamente, até lá o finalzinho. Ao finalzinho você vai repetir isso, tá? Cheguei aqui no finalzinho, eu trabalhei as 2 correntes, prendi com baixíssimo. Eu dei uma puxada na minha linha, prendi com baixíssimo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pra você ver. Ó, prendi, vou puxar do tamanho do ponto e prender aqui nesse primeiro pontinho. Uma corrente. Vou cortar minha linha grande. Pronto. Eu vou arrematar. Na verdade, eu não vou arrematar, eu vou deixar assim. É porque tem duas linhas aqui, ó. Agora, vamos lá colocar na bolsa. Pra costurar, você vai dobrar assim ao meio, ó. Vou colocar meu zíper bem aqui, ó, nessa primeira carreira. Aqui. Passo do lado de cá. E vou costurar aqui, ó. Eu vou seguir essa linha reta, ó. Deixa eu aproximar. Vamos lá. Passo do lado de cá e passo do lado de lá. Lado de cá e lado de lá. Tem problema que repete ponto não, tá? Lado de cá, lado de lá. Eu vou costurar dessa forma por toda a volta. Por toda a volta não, na verdade eu vou costurar até aqui, depois eu volto costurando o outro lado. Pronto, olha. Costurei por toda a volta, deixa eu aproximar. Costurei por toda a volta. E ele tá assim, ó. Deixa eu tirar do zoom. Então, ficou bem perfeitinho. Bom, aí, tá faltando o que aqui? O forro, né? Porém, a professora não sabe colocar forro, gente. Eu vou ver o que eu consigo. Mas, pra quem já sabe colocar forro, né? Pode colocar, porque assim, realmente, ela tá muito vazada. Eu vou finalizar essa minha aula por aqui. Se você colocar forro, me chama aqui embaixo, fala, Jane, eu consegui colocar forro. E se eu conseguir, eu vou colocar lá na minha página Jane Valim Crochê no Facebook.
no Instagram, Jane Valim, ou seja, eu estou em todas as redes sociais como Jane Valim. E aí eu mostro como que eu fiz o forro, senão eu volto aqui, faço um novo vídeo e mostro como eu coloquei o forro. Vou tentar me virar aqui pra conseguir um forrinho, gente, porque realmente a professora vai ficar devendo um forro, porque a professora só sabe fazer crochê realmente, tá bom? Então, muito obrigada pela tua companhia e até a nossa próxima videoaula.